pergunta da Fábio, tá? Primeiro, antes de responder essa pergunta, é bem importante a gente entender o seguinte: está muito em alta hoje, está na moda, a gente pode dizer, a gente pegar um produto, comprar um produto, um iogurte, um pão, é rico em proteína, altamente proteico, produto proteico, ou produto low carb, ou produto com glúten, enfim, sem glúten. O que a gente, antes de alegar isso, a gente tem que entender é que sempre que a gente alega algo no nosso rótulo, nós temos que comprovar isso. Tá? Então não é só, o meu cliente pediu, eu estou pensando em fazer, eu posso fazer? Poder pode, a gente vai explicar agora. Mas eu preciso comprovar sempre que eu declaro algo. Porque se eu estou declarando, quer dizer que o cliente, o consumidor, ele busca por isso. Isso é muito sério, é uma responsabilidade nossa quanto empresa. Então, primeiro de tudo se tu tá pensando em declarar algo ou tu quer declarar algo, né, tenha como comprovar isso. Primeira coisa, né, Caterina? Que a gente vê que tá na moda e a gente fica apavorada com cada coisa que a gente enxerga no mercado. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas como comprovar? Então vamos pegar esse exemplo da proteína, né? Como que nós vamos comprovar que realmente existe uma quantidade de proteína ali naquele alimento que pode ser considerado fonte de proteína ou alto de proteína, alto em proteína? Bom, primeiro a gente tem regras para isso, né? Não pode simplesmente colocar fonte de proteína em um alimento sem saber qual é a quantidade mínima de proteína que tem que ter ali naquele alimento para ser considerado fonte de proteína. Sabendo disso, a gente tem que fazer uma análise em laboratório para ter certeza que aquela quantidade de proteína realmente está naquele alimento. Porque para a gente comprovar, a gente precisa ter um laudo, uma comprovação através de uma análise que realmente aquele alimento tem aquela quantidade de proteína. Isso aí. Então, para ser considerado um produto proteico, ele tem que ter pelo menos, né, um mínimo de 20% de proteína na matéria seca deste produto. Tá? Então, 20%. Mas quanto que é 20%? Depende a tua matéria seca. Depende a quantidade que é a tua matéria seca. Então, o que muitas vezes acontece? A gente vai no mercado, a gente olha um rótulo e diz, nossa, tem tantos gramas de proteína aqui dentro desse produto. É muito! Só que se a gente for considerar o peso total do produto, a matéria seca total do produto, daqui a um pouco não é tanto, não é muito, e aquele produto está errado. Acontece muito. Então, para tu declarar que o teu produto é proteico, tu tem que ter 20% pelo menos de proteína na matéria seca. Gurias, como que eu vou saber isso? Análise. É óbvio que com cálculo a gente consegue fazer. Mas a gente tem perdas, a gente tem erros muitas vezes em processo, teu processo não é padronizado, tem uma série de coisas. Então, com a análise, a gente tem como comprovar isso. Tá? Isso aí. E tem outra questão também, né? A gente tem uma legislação, uma resolução da Anvisa, que ela traz sobre as informações nutricionais complementares, né? As INCs. Ou seja, são aquelas informações que quando a gente quer complementar o nosso rótulo para expor algo a mais, elas precisam ser regulamentadas por essa legislação. E aí tem as duas categorias, fonte de proteína ou alto em proteína. Quando é fonte de proteína, tem que ter pelo menos 6 gramas de proteína para cada 100 gramas daquele alimento. E quando a gente quiser declarar que é alto em proteína, a gente vai ter que ter no mínimo 12 gramas de proteína para cada 100 gramas daquele alimento. Então, isso é regulamentado. A gente não pode simplesmente tirar da nossa cabeça que a gente vai colocar que é fonte de proteína ou que é proteico, sem saber se realmente a conta bate, se a gente está dentro do que a lei nos exige. Isso aí, bem importante. Além disso, quando eu alego que ele é alto ou ele é fonte, é uma suplementação, né? Algo a mais, é algo que vai me nutrir, algo que vai ser uma fonte de minerais, de nutrientes, enfim, de várias coisas. Eu não posso alegar no meu rótulo que esse produto vai prevenir alguma doença, que esse produto vai fazer com que eu fique mais bonita, que o cabelo não caia, que a minha unha não quebre, ou qualquer outra alegação envolvendo a saúde do consumidor. Eu não posso alegar isso. Quando ele é alto-fonte, ele é uma suplementação a mais na tua dieta, no teu consumo de alimentos. Ou seja, ele vai te nutrir com alguma coisa a mais, mas tu não tem como comprovar, a não ser que tu vá para a linha de fármacos, que a gente chama, que ele vai fazer bem a tua saúde a ponto de resolver ou melhorar algo que não está bom, como cabelo, alguma doença. Às vezes a gente pega rótulo que está escrito assim, ó, este produto auxilia no combate ao câncer.
Pelo amor de Deus, gente, isso é muito grave. Então quer dizer que se eu consumir o teu produto, eu vou combater o câncer. Isso é muito grave e a gente vê muito acontecer, tá? Ele é fonte de nutriente, de mineral, seja do que for. Agora, não pode ter escrito que vai combater o câncer, tá? Ou algo do gênero. Ah, se tu consumir esse alimento, esse pão, teu cabelo vai parar de cair. Pelo amor de Deus. Se tu quiser ir para essa linha, tu vai ter que te cadastrar na Anvisa, tu vai ter que solicitar registro desse produto na Anvisa e e começa a entrar as questões do fármaco, não só de um alimento. Ele entra numa nova categoria, tá? E aí tem todo um processo de comprovação que tu tem que fazer, que não é só isso que a gente está comentando aqui. E aí a gente também entra na segunda pergunta da Fábio, né? Que se esse biscoito proteico, então se ele tiver a quantidade de proteína necessária, ele pode ser considerado, usado como um suplemento alimentar? E aí entra exatamente nisso. Os suplementos alimentares, eles têm regulamentações específicas. Não é a mesma regulamentação em geral. E eles entram, inclusive, naquela classe que são os alimentos que exigem registro na Anvisa. O que é isso? Existem alguns alimentos que a gente pode começar a produzir e não precisa fazer um registro na Anvisa. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer toda a regulamentação segundo as regras sanitárias. Isso é uma coisa. Registro na Anvisa é outra. Tem alguns alimentos, algumas classes que precisam de registros. Suplementos alimentares são um deles. Então, entra em outra classe. A gente vai ter que fazer todo um processo mais burocrático para conseguir esse registro. E existem regras muito específicas. E são poucas classes de alimentos que exigem registros. E são poucas e são difíceis. E normalmente são essas que alegam tem alguma alegação para a saúde, assim como são os suplementos, né? Então a gente precisa entrar em uma outra categoria, conseguir dar uma aprofundada maior, porque não é tão simples assim. E lembrando, né? Suplemento não é medicamento. Suplemento, ele tem a função de nutrir o teu organismo com algum nutriente, algum mineral, alguma coisa a mais. Mas ele não é um medicamento. Então, não posso utilizar alegando que vá resolver alguma doença, vá combater algum problema e etc. E eu falo isso porque seguidamente a gente encontra isso nos rótulos. E tá errado. Tá? Posso alegar que é fonte de proteína, posso alegar que é alto em proteína, sem precisar registrar. Agora, se eu for para suplemento, se eu for para medicamento, é uma outra análise, é um outro processo. Isso aí. E aí a Fábio que falou, é biscoito que a Fábio falou, né? Isso, biscoito. Eu não sei se a Fábio tá aqui, mas a Fábio tem farinha de ervilha, tem o que mais? Quinoa, e tem um monte de grão aí, um monte de farináceos que tu consegue incluir no teu biscoito, na tua receita, que vai aumentar esse índice proteico aí. Mas tem que fazer análise, é bem importante. É possível, tá? Mas ser considerado um suplemento daí é um pouco mais complexo. Mas sim.